Boa noite, boa noite, boa noite, meu querido Lucas Abrantes. Boa noite, amigo do canal. Volta para mais um pós-jogo. Atlanta Falcons 10, San Francisco 49ers, Lesioners. Bom jogo, Lucas Abrantes. É um jogo interessante, cara. Não um jogo com Curiosamente, eu qualidade. acho. Apenas O, qualidade. o placar, ele não. Eu não sei se ele reflete muito o que foi a partida, não. Achei a partida melhor do que o placar mostra. Sabe? Tipo, a gente viu, pra variar, mais um natural jogo de 170 jardas ali do McCaffrey, que ele tá fazendo nada, acabou que você olha pra statline dele, até 65 jardas de scream, e você fala assim, tá Não, não, bom, Abrantes. sai na urina, Não, assim, Abrantes. tipo. Não. 201 jardas. Jogou com 200? Ele conseguiu fechar com 200? 201 jardas. Jogou bom. 129 corridas, 72 recebidas. Cara, De novo, que viu? Eu loucura. não vi essas. Eu não. Tipo assim, da vez que eu olhei, estava quase no final do jogo já e tava 160 e pouco. Eu não olhei de novo e eu não percebi que entraram mais 40 jardas até o Sim, final do jogo. Tipo assim, entraram. foi, passou assim, sabe? Tipo, tá muito sentinho aí, fazendo nada. O Bijan também não fez uma partida ruim, Não, mas 90, a gente já vai 92 entrar. jardas. Inclusive, Esse time do uma Falcons. tristeza, Brant. Por quê? Fale. Tem o que falar sobre o time do Falcons, tá? Eu tinha uma combinada, Lucas Abrante. Que Você era. tinha. Vale, oddzinha 4.1. Era 100 jardas totais Bijan, 100 jardas totais do McCaffrey e um touchdown de cada. Quantas o Bijan teve? Eu imagino que já 92. perto. Ai. Com direito a umas corridas negativas ainda aí no finalzinho. Complicado. Mas vamos passar rápido aqui a estatística do jogo. A gente falar um pouquinho melhor. Ah, Passa um pouquinho de tudo. Essa vez 49ers tinha 10. Foram 324 jardas do 49ers e 201 do McCaffrey. Parece loucura. bizarro. 2 terços é Bizarro. McCaffrey. Contra 292 jardas do Falcons. 23-19 em first down pro 49ers. Na red zone, os dois times chegaram 2 vezes cada. O 49ers conseguiu 2 touchdowns, o Falcons só conseguiu 1. Terceira descida, 60-45% pro 49ers também. 65% do 49ers ataque, 45% do Falcons ataque, né? Claro. Jardas corridas, foi um amasso. 174 contra 62. E aí, Lucas Abrantes, na hora do vamos ver, na hora do turnover, foram uma interceptação pro Falcons e um fumble 49ers. Apesar de terem tido algumas jogadas aí que o juiz acabou voltando. E faltas, cara. Faltas, eu achei um jogo. Jogo até faltoso, cara. Foram só 6 faltas do Falcons e 3 do 49ers. Mas me pareceu um jogo mais faltoso do que os números mostraram. O Toros disparava. Tivemos algumas faltas também negadas, inclusive, né? O time preferiu não aceitar a falta. Mas, no geral, cara, o que você achou desse jogo? O 49ers mereceu ganhar esse jogo? Vantagem de 10 pontos ainda, 2 posses? Cara, eu acho que sim. Acho que a gente pode abrir essa partida. É bom dizer que o Falcons vai a 3-3 e o Niners vai a 5-2, né? É importante dizer que o, o Falcons ele abriu mão de empatar em segundo lugar na divisão com o Carolina Panthers, né? Então que dessa vez se destaca com o 4-3 e fica em segundo lugar. Mas assim, olhando um pouco da grande. Tentando olhar esse jogo em Na grande verdade, escala, eu sempre passaria gosto de começar por o aí. Panthers, né? Ficaria 4-2, teria uma Porque derrota a menos. porque o Por confronto enquanto. direto Não, mas eles teriam uma derrota a deu menos. E aí ficaria na frente só por causa disso por enquanto. com a da Bay, né? Por causa Enfim. vai. Tentando descolar um pouco do, né? Eu sempre tento começar a análise de uma fotografia mais larga para indo e reduzindo o escopo, né? E eu, por exemplo, isso fica uma pergunta muito grande
comparado ao jogo da semana passada. Tipo assim, poxa, como esse Atlanta Falcons consegue ser o mesmo Atlanta Falcons que fez aquilo que fez com o Buffalo Bills semana passada? E na verdade, pra mim é muito claro, eu acho. Eu não sei se pra você vai concordar, mas eu acho o Falcons um time, esquisito de se assistir jogando, esquisito de se assistir vencendo, mas que ele consegue vencer extremamente escorado, entre aspas, e baseado no fato dele ter jogadores muito talentosos no ataque. No Drake London, no Kyle Pitts e no Bijan Robinson. Então ele depende estritamente de um desses três jogadores estar numa noite ou um quarto nome que surge, um eventual nome aleatório que possa ter uma partida melhor, mas assim, O geralmente são esses próprio nomes. o Kyle Pitts. Kyle Pitts não, desculpa. O próprio Michael Penix. Que fez um jogo ok. Perfeito. Grande parte do jogo, né? Então é engraçado, eu não consigo sentir isso ainda, eu não sei se é o game plan, eu não sei se é o Michael Penix, mas a sensação que eu fico sobre o Falcons é que é um time muito, como eu falei, dependente desses caras. Se esses caras não tiverem num dia fantástico, como o Bijan estava contra o Buffalo Bills, esse time ele paga e ele não consegue por si só caminhar e conduzir tipo, o jogo para a vitória, mesmo sendo um time melhor overall, como hoje em campo eu acho que ele era do que o 49ers. No 49ers a situação que está. O 49ers eu acho um time como um todo, talvez, assim, melhor que o Falcons, 100% saudável os dois times, mas eu acho que se a gente pensar o que tinha em campo hoje, material humano, na minha leitura, o Falcons era um time melhor, tá? Então, assim, e é um time muito errático, cara. É um time que deixa pontos em campo de maneiras bobas, assim. Pontos que não fazem muito sentido. A gente viu semana passada aquele lance em que o Drake London, se eu não me engano, poderia ter saído de campo, não sai de campo para tentar o TD, e aí pisa fora e eles largam o campo, acabou não fazendo muita falta porque eles vencem o jogo. No jogo de hoje, novamente Mas em na algum última momento vai jogada, fazer falta, curiosamente né? no segundo quarto. Exato, hoje já fez. Hoje fez. Sim. Eles poderiam ter ido pro intervalo empatados, né? Se, obviamente, o Parker Homo tivesse acertado o chute, mas eles já estavam em zona de field goal e numa jogada em que o Michael Penix deveria ter escapado com mais, né? Tipo, ter uma rota para ele poder jogar essa bola no chão, uma jogada preparada para ele poder recorrer e parar esse Ou relógio. até jogar a Ele bola acaba rápido jogando no a bola chão. fora. Ele demora a jogar a bola no chão. É, até isso, E se sim. ele joga a bola Seja a rápido, ele maneira que teria um for. field goal ali. Ele não teve porque ele joga a bola com 10 segundos, faltando 10 segundos e, cara, 10 segundos é o tempo da Exato. falta. Então se ele tivesse O talvez tempo da ali falta. sei lá, se ele tivesse jogado a bola rápido, fez soltar a bola pra fora com faltando 12 segundos, teria ali os 2 segundos pra bater o field goal, pelo menos. Não só isso, eles chegaram a ter a chance de empatar o jogo ainda no segundo tempo, quando eles têm uma quarta Sim. descida, podiam chutar para empatar, eles escolheram ir na Sim. quarta descida e numa jogada lá do corner, o Drake London acaba dropando o passe, ok, um passe desviado pelo corner, mas, desculpa, é a tal da regra do se bater nas duas mãos do recebedor, ele tem que segurar a bola, não tem muito o que ser feito, ainda mais um recebedor que quer ser cobrado no calibre de elite, como o Drake London, então assim, Duas é, mãos na bola, tem que descer com ela. Tem que descer com ela, não tem o que fazer, tem que descer com ela. então, assim, sabe, faz sentido o que eu tô falando pra você. É um Sim? time muito errático como um todo. É um time que parece que tá o tempo inteiro atirando no próprio pé, seja com faltas, seja com as chamadas esquisitas, seja com má execução de algum desses fatores. Então, fica pendendo disso. Se um desses jogadores não tiver um dia excepcional, e eles têm jogadores que têm qualidade suficiente para desistir uma partida sozinho, como a gente já citou aqui, o Bijan Robinson, que é top 3 running backs da NFL, sabe? O Drake Sim. London, que tá ali no top, sei lá, top Tá, 15 tá brigando recebedores, se ali a em gente for cima, assim. pensar. O próprio Michael Tá Pitts, no que, cara, o topo. Kyle Pitts, que é um cara que aparece. Hoje Tem apareceu muito bem no potencial para primeiro ser muito tempo. alto, é. Muito bem no primeiro tempo. Daniel Mooney, que ano passado tava jogando bola, esse ano é natural ter uma queda, mas, cara, é que pra mim o principal desse time hoje foi a falta do jogo terrestre. E pra mim a culpa do jogo terrestre não ter entrado é pura e exclusivamente a OL, cara. A OL não jogou perto do que jogou no último jogo, cara. A gente teve tweet, postzinho do Falcons
exaltando. Melhor OL do Brasil. Melhor OL do Brasil. Melhor OL do mundo. É a Do OL Brasil, que. OL provavelmente de é. livro. Do Brasil, provavelmente. Não sei. Não sei porque o tal do Vasco da Gama de Senhor chama é que Vitor hoje. Boatos que jogou bola. Boatos que jogou bola. Se contar flag, tem o São Paulo Tigers do Big Chan também, Aí. que é Pro Bowler. Three-time Pro Bowler Big Então, pro Chan, vôlei, assim. Big Chan. Então, Não, mas, assim, cara, só ele ter jogado mal acaba atrapalhando em tudo. E aí. Você perdeu o teu jogo terrestre. Eu digo perder porque, cara, Bijan Robinson, 14 corridas pra 40 jardas é muito pouco. Perto do que a é gente pouco. sabe que Pra ele ele é pode pouco. entregar. Tyler Algier, 4 pra 16 é até ok, não é um número absurdo, mas faltou volume. Acaba que os números dele ficam um pouco camuflados por causa do jogo aéreo, né? Porque Sim, ele teve, acho que sim. umas 52. 50 e poucas jardas. 52 É, então. jardas aéreas. Mas é Então, isso, assim, o jogo terrestre faltando, cara, atrapalha muito o ataque como um todo. E eu vou ficar dizendo isso toda hora porque, cara, é a verdade, tá? Desculpa fazer. O jogo terrestre não entra, o jogo aéreo atrapalha. Se o jogo aéreo não flui, o jogo. E vice-versa. Um precisa do outro pra conseguir o time evoluir. E foi muito o que o próprio 49ers fez hoje. Sentiram que o jogo aéreo não tava entrando muito bem, dá a bola na mão do McCaffrey, deixa ele correr. Ele começou a correr. Pô, o jogo aéreo, ó, bum. Da hora pro outro melhorou. Por quê? Porque as defesas fecham mais o box, acaba gerando mais um contra um entre o wide receiver e corner. E aí, mesmo você com Jawan Jennings, Sky Moore, Kendrick acho que ele retornando Bourne. hoje ainda mais bem baleado, né? Sim, Bem sim. claramente. Tanto que ele Ele basicamente não teve foi dois envolvido no targets, jogo. ele não teve nenhuma jarda. DeMarcus Robinson, se não me engano, Uhum. que era também do É o que veio do Rams. Rams, isso. Rams. Cara, esse grupo recebedor é terrível, é terrível. É um negócio feio de ver. Mas ainda assim, o time conseguiu lá botar suas 152 jardas, conseguiu fazer o ataque fluir um pouquinho. O Mac Jones teve um jogo bem fraco. O jogo do Mac Jones me incomodou hoje. Acho que o time do 49ers tá dando graças a Deus que provavelmente semana que vem o Brock Purdy volta. E aí é um upgrade, não tem como conversar sobre isso. Até porque Mac Jones ele já não é tudo isso. Machucado, então, é pior ainda. E do outro lado, cara, é difícil falar que eu gostei do jogo do Penix, mas, cara, eu achei um bom jogo em muitos momentos. Ele me mostrou muitos flashes. Eu acho que num segundo ano eu quero ver isso, cara. Eu quero ver flashes do Penix ainda. Eu não vou jogar É uma ele? pressão. Não, lá elezinho. Eu não vou jogar uma Você pressão quer ver? em cima do moleque, sabendo que, cara, na verdade ele é calor ainda, né? Vamos ser sério. Ele tem 10 jogos, 12 Que o jogos. Penix se mostre mais, é isso? Não, ele precisa de tempo pra conseguir crescer. Lá ele. Desenvolver e evoluir, né? Exato. Mas hoje, cara, ele teve bons flashes, É, jogadas muito ruins. O final do jogo dele foi terrível. E aí, cara, pra mim, 100% na conta. Raheem Morris, ele tinha que ter tirado o Penix último drive. Ele machuca a mão. Na hora que ele vai, até que dá um fumble em campo, sim, depois volta com um passe em volta, ele machuca a mão. Tanto que os próximos 3 passes dele, são os 3 últimos, são cara, são imprecisos demais. horrorosos, Completamente. horrorosos. Uma bola com o Darnell Mooney sozinho, mas tipo assim, Darnell Mooney tinha... O cara mais perto dele tava no Rio de Janeiro. E o resto lá em São Francisco. E ele erra uma bola sozinho, porque, cara, ele tava claramente com o dedo, com o indicador ainda, que geralmente é o último dedo a soltar a bola. É o dedo que dá a direção da bola, né? Né? Tanto que a emissão americana ainda chegou a mostrar o Kirko e, pô, bota o Kirk Cousins ali e o Kirk Cousins vira o jogo, ia ser cinema, Ah, tá? ele já tinha ido já, eu acho. Já não tinha aqui, não tinha muito como acontecer, não. Olha só, depois do que eu vi hoje, e a gente vai falar, amanhã a gente vai falar, amanhã, segunda-feira na live, a gente vai falar bastante dos jogos. Domingo a gente vai falar bastante desse jogo do Giants contra o Broncos. Mas depois do que eu vi ali, irmão, tudo pode acontecer. NFL, tudo É pode verdade. acontecer. Mas vamos lá. Do Michael Penix que eu falei, do Bijan Robinson que eu falei, do London que você trouxe, alguém se destacou? Tu viu mais algum destaque positivo nesse time do Atlanta Falcons? No do Falcons não, mas eu acho que a se destacar a gente tem que, assim,
tinha-se uma preocupação muito grande sobre essa saída do Fred Warner, óbvio, um jogador como ele que impacta. E eu sei que talvez a gente esteja prosseguindo no 49ers desse lado, mas a partida do Batum, assim, todo mundo imaginava que o Joey Winter seria o cara a dar esse passo para Fez um bom assumir o jogo lugar também, tá? Fez fez um um bom jogo jogo. também, só que o reserva dos dois, né? Ele era o complemento ao. Ele era o 2 para um do Fred Sim. Warner. Então imaginou-se que ele que seria o cara que, né, passaria pro um, enquanto alguém viria assumir o lugar do 2 ali. E a partida do Betson, que termina com 10 10 tackles tecos. 10 aqui, tecos totais. 4 solos, 6 assistidos, me surpreendeu demais, assim, determinou bastante o que aconteceu, ajudou muito na pressão, o Fortnite trabalhou muito com a pressão que não tem acontecido, eles estão sem o Nick Bolsa, grande Legionnaires, estão sem o Nick Bolsa, então assim, o problema da pressão através da linha tá acontecendo, mas eles continuam trabalhando muito a pressão manufaturada, com blitz de linebackers, com blitz de um deles nas jogadas. Então, assim, você tem. Eu não tenho o número de pressões dele, ou se ele teve alguma, ou se você tiver. É até interessante a gente trazer aqui. Não Deixa eu tenho, ver mas se enfim. algum local já É, divulgou, porque esse é o tipo de número que nunca sai é, durante, sempre sai depois, né? ou sai na transmissão, ou sai mais pra frente. Enfim. Mas é um cara que definitivamente me surpreendeu positivamente na partida. Ele. E assim, é muito incômodo, é extremamente incômodo pra mim, como até as boas partidas do Kyle Pitts parece que elas não são partidas de um tight end, porque você não vê ele explorar o meio do campo. Você só vê ele correr pela lateral, toda a rota dele, toda a Ele recepção não é um dele. Tyrande, né? Vamos ser sinceros, ele é um slot receiver. O problema é que ele é a posição dele, né, em campo, Léo. Então, assim, quando você tem um adversário que você é, roda um sistema que você vai encontrar falhas no meio de campo. Um adversário que tá sem o seu linebacker titular e o melhor da liga na posição. Um linebacker geralmente se prepara game plans contra ele, né? Se fala muito disso. Geralmente os times eles fogem de onde o Fred Warner vai estar nas jogadas. Sim. Você fica sem ter um jogador para explorar o meio de campo. Eu fico com essa sensação vendo o Falcon jogar. Parece um time que joga das hashes para sideline. Você não vê nada que explore esse meio de campo. E isso faz muita falta. Faz muita falta porque torna o seu jogo previsível. Sabe? Torna o seu jogo previsível. Você faz com que a defesa consiga é, 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 se despreocupar de um terço do campo. Isso é muito importante, mano. Tipo assim. Eu não sei, você concorda? Tem essa sensação também? Queria saber se essa leitura é uma leitura minha ou uma leitura que você Não, eu acho concorda, que faz todo tipo, te sentido. incomoda e Eu acho que faz todo por sentido. Eu, exemplo, eu concordo 100% você que é contigo, tá? torcedor dos Steelers, por exemplo, você sabe que os Steelers, você mesmo já comentou na live de quinta, é um time que tem problemas no meio de campo, sabe? Sim. Então, tipo assim, no meio do campo mesmo, não nos volantes e no No camisa 10, 10. no 10. Faltam 10. Mas faltam 10 basicamente todo mundo falta um 10, né? Mas tudo bem. Não é o caso. É que no meio do campo, não no meio de campo, né? Sim, Então, assim, é, eu acho que, por exemplo, é um time que o Atlanta não saberia muito bem explorar essa parada pelo mesmo motivo. Isso ficou sim. muito na minha cabeça quando você comentou, e ficou muito na minha cabeça no jogo de hoje, porque até numa boa partida do Kyle Pitts teve 7 recepções, 62 jardas, sendo que ele ainda teve uma jogada que foi uma big play de mais de 20 jardas, ou quase 20 jardas, que foi anulada no começo do jogo por uma outra falta, acho que foi um holding, que fez a jogada voltar, bem no começo do jogo, então esses números dele poderiam ser maiores ainda. E ainda assim, não é uma partida. Assim, tá, beleza. O seu Tyrande é um slot receiver. Show de bola. Então você tem que ter um outro cara, seja o seu slot receiver, seja o seu ex, seja Alguém tem quem que tá- for. sempre tem que ter alguém atacando o meio de campo. Não, não adianta. Isso é desenho da jogada, você tem que ter alguém ocupando aquele lugar ali, cara. Porque você tem que Completamente. preocupar os linebackers sobre as costas deles. E não é à toa que você joga contra um time que pode ficar blitando, jogando dois linebackers toda hora pra cima do seu QB o tempo inteiro, porque eles sabem que não vai ter nada pra atacar as costas deles. Entendeu? Não é uma conexão extremamente direta, mas eu acho que
são dominós que se conectam. São dominós não se conectam, né? Mas são fios que se conectam, Sim. né? Dominós que se tombam, teoricamente. Então, é o que eu falei. Eu acho que esse Atlanta Falcons ele tá no caminho, ele pode ir mais longe. Eu não acho que ele tá no nível de Tampa Bay, por exemplo. Eu acho que Tampa Bay ainda tá descolado da divisão, mas eu acho que a gente Muito por poderia conta do estar vendo ataque, mais tá? desse time. Pode ser, justo, justíssimo. Justíssimo. Ou seja, pode Isso ser que na semana que vem, com a volta de um Purdy, esse time dê um próximo passo e chegue mais próximo de Tampa. Não acho absurdo pensar isso, tá? Inclusive, a torcida do Fortnite tem que agradecer pela volta do Purdy, pela volta agora do Kiro, que a gente vai ver um pouco mais dele na próxima semana. Ele, inclusive, que, cara, 0 catch, foram 22 rotas corridas e 0 catch, tá? É um número esquisito. Esquisito. E aí, ok, eu acho que ele não estava 100% confortável ainda. Eu acho que era mais sobre a presença do cara em campo e se sobre eu- você. E ele sobre ajudou você. muito no bloqueio também, né? Isso, querendo ou não, é algo Exatamente, significante. isso ajuda muito. É uma coisa, é uma parada que ele domina e assim, o jogo terrestre ter fluído dessa maneira que fluiu passa por ele também, entendeu? Ele é parte disso. E fica uma pergunta, já que a gente começou, né? Começou olhando tipo, de fora para dentro, digamos assim, da big picture, narrowing the scope. No Falcons, eu quero fazer o contrário, perguntar para você o contrário. Já que a gente tá falando do Niners, eu quero pegar o Niners de dentro e abrir essa imagem um pouco. Entendeu? Primeiro, até onde pode ir esse Niners, tá? E o que você acha que falta? Eles estão a um movimento agressivo? Esse movimento agressivo vai acontecer? Qual que seria esse movimento agressivo? O que é que falta nesse time? Assim, que falta alguma coisa, falta. Eu acho que isso é um pouco óbvio. Falta um médico, um É... fisioterapeuta, um filé, fisioterapeuta do Fluminense, Leva o runco, médico e ó, troca filé, pelo ronco. runco, Falta uma galera. troca. Não, mas cara, mas antes da gente passar rapidinho, eu só vou tentar algumas estatísticas aqui Aham. da Next Gen Stats. O McCaffrey teve a maior marca de EPA na carreira nas recepções, 9.9 de EPA. Cara, resumindo, todas as vezes que você passou a bola pro McCaffrey, se você pegar o total, foram quantos passes que o McCaffrey teve? Ele McCaffrey recebeu teve 8 targets, 7 passes, 72 jardas. então, 8 targets. A cada target você adicionava um ponto no placar. Era basicamente isso. Um pouquinho mais de um É ponto. bom sempre traduzir É EPA isso. pra galera, São que a os gente pontos que se sempre espera traduz. a serem Isso, adicionadas por jogada, né? isso. Então ele teve quase, vamos arredondar para 10 de EPA em 8 targets, então ele tem uma média ali de 1.25 pontos adicionados a cada vez que alguém passar a bola para ele. Isso é assustador. Isso é assustador. Ele teve 17 jardas acima do esperado. E aí, acima do esperado não é o que se esperava ele pré-jogo. É o que. Toda vez que ele pegou na bola e correu, ele conseguiu um Uhum. total de 17 jardas a mais do que um jogador médio da liga conseguiria. Tipo isso. Ou seja, é um número muito forte. Do outro lado, o Bijan Robinson, 31 a menos do que esperado. Número muito baixo. 28,6% de sucesso nas corridas. E aí, sucesso vai variar por descida. Primeira descida, para ter sucesso, tem que conseguir pelo menos 40% das jardas. Segunda descida, 50% das jardas. Terceira descida, tem que conseguir o first down. Na verdade, é 60% e first down. Essa foi a segunda pior marca da temporada dele, então é um ponto bom pro time do 49ers, torcida deles olharem, que significa que a defesa trabalhou bem. Mas aí agora, e o Michael Penix foi pressionado 11 vezes em 42 dropbacks. Foram 2 sacks totais. Não estando pressionado, ele completou 21 de 29 passes, estando pressionado 0 de 9. Ou seja, pressionou o Michael Penix, ele não funcionou. Eu lembrei de uma rapaziada aí que tem problema com isso. Mas brincadeiras à parte. Tô falando do 49ers, cara. Vamos passar aqui rápido o que o 49ers tem ainda. O 49ers tá agora 5-2. Pega em sequência
Houston e Giants fora de casa, Rams em casa, Cardinals fora, Panthers em casa, Cleveland fora, aí tem a bye, aí Titans em casa, Colts fora, Chicago e Seattle fora. Fora não, desculpa, em casa. Aqui, dessa lista... Era o schedule mais fácil da NFL projetado no começo da temporada, né? Tem dois jogos difíceis pra mim, que são Rams e Colts. Tem mais 2 jogos que eu acho que podem E o complicar. Rams ainda é freguesia, né? O Rams ainda é freguesia. Sim, mas é isso. É uma divisão e é um time que tá brigando ali pela Seed 1 ainda. E tem 3 jogos que eu acho que podem complicar, que pra mim são Panthers, apesar de ser divisão, Seattle, apesar de ser divisão também, e o Bears. Bears eu acho que pode complicar nesse final de ano, dependendo de como tiver a situação do próprio Bears também. Não sei, às vezes os caras estão ali brigando por conseguir seed, por conseguir uma pós-temporada, então pode ser um jogo complicado, mas eu não me espantaria, cara, se esses 49ers, os 10 jogos que faltam, eles ganhassem 8, 9, brigassem até por seed 1 na NFC, tá? Não me espantaria. Não acho que... Tudo que vemos até agora, pra mim, eles não têm bola pra estar 5-2. Eles não deveriam estar 5-2. Esse 5-2 é um resultado bem aquém do esperado. Inclusive, não à toa eles têm 3 TDs a Foram menos. várias derrotas, foram várias vitórias no detalhe. Eu consigo memorizar, por exemplo, contra o Saints, em que a bola do jogo, que a bola pra virar a partida tava na mão do ataque do Saints. Seattle, todos os jogos... Verdade. Na verdade, esse foi o segundo jogo seguido que não foi de uma posse. O resto, todos os jogos de uma posse. 17-13 contra o Seattle, 26-21 contra o Saints. Uma bola virada do Brock Purdy, Sim. a bola terminando na mão do Saints, aí depois tem um jogo contra o Rams, que termina naquela quarta pra um... 16-15. Literalmente 16-15. Aí perde pro Jaguars 21-26, aí o Rams 26-23, que era pra ter perdido. Aí Bucks eles tomam 30-19 e agora 20-10. Se você inverte os jogos de uma posse, esse time estaria 2-5 e não 5-2. E tu segura o maior de velho, né? Era pra ter perdido, não perdeu, o que importa é que tá 5-2. Então, assim, isso. aí eu acho que a gente chega naquela pergunta, e agora? Não se esperava que esse time tivesse aqui agora. Está. Com tudo que aconteceu, com os problemas, um bando de tropeço, um bando de lesão acontecendo, jogador atrás de jogador importante se machucando e ficando fora, perdendo QB, perdendo o QB reserva ficando baleado em partida importante. O wide receiver principal nem jogou ainda. O wide receiver 1 deles então, não jogou até agora. E não se sabe se ele joga. Dito isso, nada disso era não era pra estar aqui. Mas tá indo, é isso. E agora? Cara, agora eu acho que esse time tem que sonhar com vencer a divisão. Que é uma divisão difícil, mas é o calendário mais fácil da divisão. Acho que Rams ainda tem muita chance. Estão empatados, perdem pela ponto confronto direto. Seattle amanhã segunda, pega o Texans. Isso. Pode chegar a 5-2 também, mas aí vai perder em Seattle, mas vai perder no confronto direto que também perdeu. O 49ers está 3-0 na divisão. Seattle tá 1-1 e aí o resto tá 0-1. Tira, o Cardinals tá 0-2. Pouco. Mas é isso, cara. Eu acho que esse time tem tudo pra ganhar a divisão, mesmo com as lesões. E aí eu te pergunto, Abrantes, uma pergunta que foi feita hoje, rodou na timeline hoje. Não lembro agora se hoje ou ontem. Agora ontem, né? Que após meia-noite já. Então pode ser ontem ou anteontem. Rick Pearsall, ele é injury prone? Ano 1, 6 jogos por conta do tiro no peito. Ano 2, lesão no joelho. Injury prone. Cara, eu vou precisar de um pouquinho mais de tempo pra determinar isso. Tá justo. Eu vou pedir um desconto. Eu vou pedir um desconto do ano do tiro, assim, pra. Eu acho que esse. Exato. Acho que esse eu não tenho. Eu preciso ser humilde, apesar da gente estar aqui num canal de análise de futebol americano e de esporte. Eu preciso ser humilde pra dizer que eu não sou um especialista em tiros, em corpo humano, nem em fisiologia de atletas, pra saber. Acho que será a junção dos três, né? Então, assim, a gente não tá no Aviões e Músicas aqui, versão, sei lá, tiros de futebol americano, né? Então, assim, não sei o que vai acontecer. A gente vai tentar contato com o Yusuf de Keck.
É aquele turco do tiro tiro ao alvo, que tirou com a mão no bolso. A gente vai perguntar pra ele talvez deve ter um pouquinho mais de uma Como é opinião que é o nome, melhor meu? sobre. Luke Littler. Porque dado de tiro é próximo. Luke Littler, Dardinho e nosso tirinho. Luke Littler, que vai jogar na Bilibili. Essa aí é só pra quem é membro. Inclusive, cara, não se esqueça de fazer o jabá, né, pra fechar o vídeo. Não se Claro. esqueçam de dar um like aqui, cara. Compartilha esse pós-jogo com a rapaziada, com a torcida do 49ers, com a torcida do Falcons, quem quiser reclamar. Tá ouvindo um desabafo aqui, a gente acabou desabafando um pouquinho, né? Apesar do Abrante ser torcedor do Saints, deixa quieto. Eu torço pro esporte. Mas eu torço pro esporte, bandeira do Saints é da tua cabeça, aqui atrás. Não sei nem quem botou ali o chapéu. Não sei nem. A gente acaba fazendo um pouquinho esse papel de torcedor de um lado e do outro também, até porque a gente gosta muito desse esporte. Claro. Cara, se você gostou, cara, vira membro, a gente tem nosso programa de bet, que o Abrantes e o PP, a gente concorre entre si pra ver quem perde menos dinheiro. Porque a gente perde dinheiro sempre, mas é pra ver quem perde menos dinheiro. Então, não estamos dando dica, tá? Quer dizer, estamos dando dica do que não fazer. Não siga a gente, que é furada. Mas são programas divertidos e a gente tá trazendo mais conteúdos. O tá com um quadrozinho analisando tape. 1 hora é 1 hora liberado pra todo mundo. 1 hora exclusivo pra membros. Mais focado, inclusive. Cara, não perca tempo, não. Deixa o like, se inscreve no canal, vira membro. Muito obrigado e tchau.